Já falamos com o nosso Fábio Seródio, agora vamos falar com outro Fábio, o professor Fábio Aires da Cunha, que está lançando e nos envia aqui um exemplar do livro Técnico de Futebol, A Arte de Comandar. E diz aqui o release. Essa obra é resultado de anos de intenso estudo sobre a profissão do treinador. No futebol moderno, o técnico assume papel de destaque, e o futebol é um esporte que exige diferentes profissionais das mais variadas áreas em prol de um resultado único, que é a vitória. Mas as coisas acabam desaguando no treinador. A pressão é uma coisa impressionante, é uma coisa intensa. A gente vê quando o treinador entra na seleção brasileira, cabelinho preto, quando ele sai cabelo branco, envelhecido, é um negócio impressionante. Ok com o professor Fábio? Ok. Professor, muito bom dia para o senhor. Falávamos agora, só relembrando, o técnico do Boca, 3 jogos no Campeonato Argentino, não colocou um jogador que a torcida adora, o Riquelme, empatou o jogo, saiu chamado de burro. Adilson Batista, em fase ainda de preparação do Santos, acabou outro dia a pré-temporada, empatou com o São Bernardo, saiu xingado de burro. É uma profissão complicada, hein, professor? Bom dia. Bom dia, Flávio, é um prazer falar com você, com os amigos da Jovem Pan. Realmente é uma profissão bem complicada, né? A gente, como treinador, tem algumas circunstâncias que você trabalha no dia a dia e não necessariamente elas acabam dando resultado durante a partida, porque existe uma coisa que é a imprevisibilidade que a gente não consegue, infelizmente, reproduzir durante o treino. Então, realmente, tem algumas características dessa profissão que ela difere muito das outras profissões aí consideradas normais, vamos dizer assim. Eu sei que você é professor de Educação Física, tem habilitação em treinamento de futebol aqui na USP, pós-graduado em Metodologia de Aprendizado de Futebol e Futsal e Psicologia e mestre em Ciências do Movimento. Mas como técnico de futebol, você também já atuou, professor? Sim, eu tenho já uma experiência no futebol profissional já há mais de 10 anos. Eu comecei como preparador físico em umas equipes aqui no interior de São Paulo, trabalhei no Rio Claro, Independente de Limeira, e como treinador eu estava há pouco tempo nas categorias de base do Santo André, mas trabalhei no Barueri também na base, trabalhei no profissional em Pernambuco no 7 de setembro, em Tocantins, tive agora uma experiência não muito agradável no Mato Grosso, no Operário de Várzea Grande, acabei de voltar faz mais ou menos uma semana, então já tenho uma certa experiência também com futebol, tanto profissional quanto de base. Ou seja, o seu trabalho foi feito, além de estudos, obviamente, eu não estudioso, fica evidenciado aqui, também pela prática e até por trabalhar em condições adversas, que aí fica aquela coisa do estudo e da prática, né, professor? Sim, eu acho que o fundamental é a gente conseguir aliar a prática com a teoria. Só a teoria, só a prática sozinhas, elas sempre vão ficar defasadas. Então, acho que por mais que eu tenha estudado, continue estudando sempre o futebol, seja a parte técnica, tática, administrativa, psicologia, eu tenho que aplicar esses estudos na prática. Porque na teoria, às vezes, é muito fácil. A gente vê muitas coisas bonitas, o que treinar, como treinar, só que na prática isso não acontece. Na prática, você tem problemas de dificuldade de campo, de atraso de salário, de problemas de logística, isso tudo nos livros não tem. Então, você tem que saber aliar as duas coisas. Justamente esse livro que eu publiquei agora são resultados de anos e anos de pesquisas teóricas e práticas também. Ok. E qual é o diagnóstico que o senhor chega? É um bom negócio ser um treinador de futebol ou não? Olha, eu falo, é muito comum, eu falo para muitas pessoas, me perguntam, o que eu gostaria de ser treinador, o que eu faço, como eu faço. Primeira coisa é que a pessoa tem que ser apaixonada por futebol. Porque ela é uma profissão que pode dar muitos prazeres, muitos benefícios, não só do lado pessoal, de satisfação pessoal, como do lado financeiro, mas ela também é muito complicada, principalmente o início de carreira. Porque a gente vê aí como os jogadores, os treinadores também, treinadores de nome, como o Filipão, Luxemburgo e outros que ganham grandes salários, até muito acima do padrão brasileiro, só que a grande maioria não ganha quase nada, ou ganha muito pouco quando recebe. Mesma coisa com os jogadores profissionais. A gente vê altos salários, os torcedores até falam, pô, como é que um jogador pode ganhar 1 milhão? Só que a grande maioria dos jogadores ganha nem R$1.000. Então, assim, o início da profissão, ela é muito complicada. Ela é uma profissão prazerosa para quem gosta. Só que eu acho que a primeira coisa,
a pessoa tem que ser completamente apaixonada por futebol, porque tem que abrir mão de muitas coisas, às vezes problemas familiares, de relacionamento, uma série de coisas que você tem que abrir mão, porque o início, principalmente da carreira, ele é extremamente complicado. Professor, o grande treinador é aquele que ganha o grupo ou é aquele que tem grande conhecimento tático? Olha, eu acredito hoje que o melhor treinador ou o grande treinador de sucesso é aquele que consegue convencer o grupo a fazer aquilo que ele quer. Você tem que ter um amplo conhecimento técnico e tático de treinamento, isso é óbvio, só que não adianta você ter esse conhecimento maravilhoso e você não conseguir que os jogadores façam aquilo que eles precisam fazer. Então, às vezes um treinador que nem tem um grande conhecimento tático, mas ele tem esse lado de relacionamento, um lado psicológico mais envolvido, ele acaba tendo mais sucesso. Porque o jogador tem que acreditar naquilo que o treinador fala, naquilo que o treinador quer. E se o treinador não consegue fazer com que o seu atleta desenvolva em campo aquilo que é o desejo dele, o que é treinado, não adianta nada. Então não adianta um grande conhecimento tático e técnico se você não tem esse lado de relacionamento pessoal bem desenvolvido. Então eu acho que esse é o ponto fundamental, até principal, diria assim, esse lado psicológico, relacionamento é mais importante até do que a parte técnica e tática. E para ser assim, o treinador deve ser durão, amigo, uma mescla dos dois. O que é o mais correto? Ser um durão, eu mando aqui, bato na mesa, etc. Ter jogo de cintura, se acertar com os líderes do grupo, que todo grupo tem os seus líderes. O que é o mais normal, o que é o mais correto dentro do que o senhor estudou? Olha, Flávio, a gente até viveu muito tempo aqui, até talvez por causa de uma época aí de ditadura militar, aquele perfil de treinador ditador até, que impunha, faz porque eu quero, porque eu mando, porque eu sou o chefe. Hoje, não só no esporte, em várias áreas, esse conceito de líder ditatorial não existe mais. Óbvio que em alguns momentos o treinador ele precisa impor. A palavra final tem que ser sempre a dele. Mas ele tem que ser uma mescla. Em alguns momentos ele tem que impor alguma coisa, mas na maior parte do momento ele tem que ser um perfil um pouco mais democrático. Óbvio que as pessoas confundem muito. Eu acho que quando um treinador é democrático, quer dizer que ele deixa os jogadores fazerem o que ele quer, o que eles querem, o que ele perde o comando. Isso é uma grande besteira. Que depende do perfil de cada pessoa. Só que esse lado, o treinador tem que ouvir o atleta, ele tem que explicar para o atleta o porquê de cada coisa. Por que ele vai treinar isso e não aquilo? Por que o treino demora meia hora e não 40 minutos ou demora 2 horas? Então o atleta hoje, no mundo de hoje, né, globalizado, com internet, não dá mais para a gente passar um treino para o atleta, simplesmente, faz isso que eu mando. O atleta, ele quer saber por que ele treina isso ou por que ele treina aquilo. Então é importante esse diálogo do treinador ouvir os atletas e sempre ele tem que ter a liderança do grupo e tem que ter a palavra final. Isso é primordial. Só que não esse perfil ditatorial. Em alguns momentos ele pode até ter que impor ali num momento de dificuldade, mas na maior parte do tempo ele tem que ter um perfil um pouco mais democrático, um pouco mais conciliador, de ouvir os atletas, ouvir os membros da comissão técnica, e aí, óbvio, ele vai dar a palavra final, porque ele que é o comandante. O grupo escolhe os líderes, né? Isso é normal. Qualquer grupo escolhe os seus líderes. Esse líder, ele deve ter não um tratamento assim, treinar menos, trabalhar, não. Mas ele deve ser um homem de mais diálogo, aquele com o qual o treinador vai conversar mais. É importante o treinador deixar claro que ele reconhece aquela liderança que os jogadores escolheram, embora ele seja o líder maior. Sim, isso com certeza. Como você falou, com relação ao treinamento, todos têm que treinar a mesma coisa, igual quantidade, óbvio, raras exceções de algum problema ou não. Mas com relação ao diálogo, ao contato, sempre esses líderes do grupo, eles têm mais diálogo com o treinador. E isso é uma coisa até natural, porque normalmente até é o perfil até da pessoa. É uma pessoa mais extrovertida, que está mais aberta ao diálogo, que conversa mais. Então isso é até normal, acaba se aproximando mais do treinador esse tipo de pessoa. Então é uma coisa até que, na maioria dos casos, ele é natural. Essa liderança é natural, ela não é imposta. Os jogadores não fazem uma votação para ver quem é o líder, ele acaba aparecendo naturalmente. E ele tem uma aproximação maior com o treinador, isso sem dúvida nenhuma. Eu vi aqui, tem um item do seu livro, na parte 4, quando você diz assim, aspectos de liderança e motivação na atuação do técnico de futebol de alto rendimento.
E aí, as características que fazem um bom treinador. Eu estou indo aqui para quarta, quinta página, da tanta característica assim. É possível um homem só conseguir somar tantas dessas grandes características importantes, difíceis, tipo paciência, autocontrole, abnegação, respeito, humildade, bondade e assim vai. Deve ser bom administrador, deve saber ser chefe, o verdadeiro líder sabe entregar bem essa... Eu tô vendo, é impressionante. Antecipar os erros, levar o trabalho a sério, fazer a sua parte, comunicar-se de maneira clara. Dá para fazer tudo isso, professor? Olha, eu não vou dizer que fazer todas essas características ou ter esse perfil é fácil ou é possível. Óbvio que quando a gente assume uma profissão, qualquer que seja ela, né, você tem algumas características, algumas atribuições dessa profissão. Então, para ser treinador, porque o problema é o seguinte, além da gente ter o aspecto técnico da profissão, o conhecimento técnico, você lida com pessoas. Quando você trabalha diretamente com pessoas, é bem mais complicado do que você ter um trabalho estritamente técnico. Né? Então, você tem que saber lidar com isso. Então, você tem que absorver o máximo possível. Eu acho que o treinador hoje, ele tem que se preocupar em se aperfeiçoar no lado técnico, mas no lado pessoal. Ele tem que se conhecer melhor como pessoa, ter um autoconhecimento, trabalhar o diálogo, a comunicação. Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu sou treinador, então vou entender de treino, de saber de regra, e tá bom, chego lá, faço o meu treino e acabou. Não, isso aí tá errado. Ou vai estar faltando alguma coisa. Então a pessoa precisa trabalhar bastante o lado pessoal dela. Pô, como que eu sou, como eu lido com as pessoas, como é o meu convívio num grupo, às vezes até na própria família. Então assim, não vou dizer que é fácil, claro que não, é bem complicado e que nem é possível todas essas. Mas eu acho que assim, sabendo disso tudo, é mais fácil as pessoas trabalharem todos esses aspectos para aproximar o máximo possível do ideal. Tem um ideal, tem um correto, que a gente vai achar também perfil de treinadores vitoriosos nos mais diferentes possíveis. Como eu falei, ditador, democrático. Mas eu acho que no mundo de hoje, quanto mais a gente se cercar desses detalhezinhos, melhor vai ser para a profissão. Há um estudo que fala que as duas profissões que geram mais infartos são advogado e técnico de futebol. Não vamos falar de direito, vamos falar de técnico de futebol. Tem justificativo para tanto infarto? Olha, eu vou dizer como treinador, realmente é uma profissão que dá grandes emoções, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Aquele jogo que você está perdendo e faz um gol no último minuto, né, pode te dar uma grande emoção, a conquista do título, e o lado do estresse, da pressão por vitórias, perde ainda mais no caso do Brasil, apesar que hoje na Europa também está começando a entrar esse perfil, infelizmente, de perdeu 3, 4 jogos, manda o treinador embora, tirando o caso aí, como do seu Alex Ferguson, aí 24 anos à frente do Manchester, isso tem que até fazer um estudo de caso sobre ele, mas as grandes emoções que envolvem o esporte, e no caso do futebol, porque é o maior esporte do mundo, então a pressão é maior, porque envolve economia, envolve política, envolve dinheiro, paixão. Então, realmente, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, as emoções são muito fortes. Então, o treinador, além de todas essas características, uma até que eu esqueci de colocar, ele precisa estar bem fisicamente também para poder aguentar a pressão da profissão. E se chegar barrigudo já pega mal, né? Não fica legal. Não é muito bom, né? Professor Aires, eu não sei se o senhor viu, eu estou falando com o professor Fábio Aires da Cunha, que está escrevendo o livro, está nos mostrando aqui, lançando o livro Técnico de Futebol, A Arte de Comandar. Professor Fábio Aires da Cunha, recentemente fez muito sucesso um filme que eu vi e revi, gostei demais, um filme chamado Maldito Futebol Clube. A história do Brian Clough, que foi o técnico que depois acabaria sendo campeão da Europa, com um time muito pequenininho, né, com um time com pouca história, foi um título inclusive único que foi conquistado. Ele foi campeão, mas ele tinha um grande sonho de dirigir o Leeds United, e ele tinha um treinador que era o exemplo da vida dele. Aí quando ele conheceu esse treinador e foi maltratado por ele, passou a perseguir esse treinador, e de repente ele pega o time daquele treinador e chega lá esculhamba, o trabalho dele é na porcaria. Quando ele pega o Leeds, teve tanto sucesso com aquele antigo treinador que foi para um outro momento, foi para a seleção, ele chega lá, eu não quero saber, aqui acabou, é outro momento, é uma outra vida. Bom, lógico que ele acaba caindo, quem gostar da história, veja esse filme Maldito Futebol Clube.
O que eu pergunto é o seguinte: o treinador chega normalmente com um ambiente pesado. É difícil que alguém seja contratado numa situação positiva. Então vamos primeiro para a situação negativa. O time está mal, ele chega e tem que refazer o trabalho, tem que começar de novo. Qual é a posição que ele tem que tomar com relação ao trabalho anterior? Zera, não toca no assunto, fala dos erros, o que ele faz? Olha, primeiro eu também assisti esse filme, realmente é um filme excelente, né, para quem quer ver todos os aspectos que envolvem o futebol, que é baseado numa história verídica, então ele é um filme excelente mesmo. Eu acho o seguinte, quando você chega num local novo, num clube novo, principalmente um clube de dificuldades, primeiro eu acho que o treinador ele tem que cercar o máximo possível de informações sobre aquele clube. Qual o perfil dos jogadores, porque talvez a gente sabe que, principalmente quem trabalha no futebol, tem muitas coisas que ocasionam as derrotas e que não são aquilo que de repente aparece na imprensa, né? Às vezes são outros problemas, tem perfil que às vezes o jogador não se dá com o perfil do treinador, então acaba não desempenhando e perde por isso, às vezes não é falta de qualidade. Então acho que o treinador ele tem que primeiro chegar no clube, tentar ao máximo possível conhecer, saber os problemas, se tem prazo de salário, se não tem, se é isso, ou se era o perfil do treinador, e aí a partir dessa gama de informações, ele vai traçar uma linha de trabalho. Só que eu acho que ele não pode chegar e confrontar o que tinha anteriormente, mesmo que o que for anteriormente estivesse tudo errado. Ele tem que fazer o trabalho dele. Se está tudo errado, ele vai mudar, mas eu acho que não é, até pelo lado ético, não é interessante que ele chegue e fale, tudo que estava aqui estava errado, o outro treinador não queria trabalhar, era preguiçoso, e mesmo que ele tenha que mudar, acho que ele tem que mudar aos poucos, porque você não vai mudar as coisas do dia para a noite. O Mourinho até fala muito isso, você tem que implementar uma nova filosofia de trabalho, não é você mudar as coisas para apagar o incêndio. Porque senão você pode apagar ali imediato, ali nos primeiros jogos, aquela coisa de empolgação que a gente vê, às vezes muda o treinador, um time ganha 2, 3 jogos e depois cai de novo. Então é uma nova metodologia de trabalho que tem que ser implementada, a metodologia do treinador. Mas isso demanda um tempo. Óbvio, também é fácil falar que o nosso futebol às vezes não tem um tempo pro treinador chegar e mudar. Mas eu acho que ele tem que primeiro conhecer o máximo possível e ir devagar. E não chegar de repente com um impacto também, ser radical, a não ser em alguns momentos. Tem pontos, algumas vezes específicas, que de repente até, como eu falei, um perfil mais ditatorial, porque o grupo exige aquele. Porque também o treinador tem que saber, a postura dele depende do grupo que ele está trabalhando. É um grupo que tem que ser mais imposto, é um grupo que tem que ser mais diálogo, isso aí ele tem que conhecer. Eu até acho que isso lá do trabalho psicológico, de repente ter um psicólogo para fazer uma análise sociométrica do grupo, isso é interessante também, vai contribuir para o trabalho do treinador. Um outro detalhe, é mais difícil substituir o técnico ganhador? 2 exemplos. Saiu Dorival Júnior no Santos, o substituto encontrou muitas dificuldades, o Adilson continua encontrando essas dificuldades. Saiu o Mano Menezes, né, foi para a seleção, saiu de uma forma positiva. O Dorival saiu por uma coisa ocasional, uma coisa absolutamente imprevista, mas com muito sucesso. Mano sai para a seleção. É mais, e a mesma coisa aconteceu no Corinthians, né? O Adilson, coitado, estava nas 2 paradas. Substitui um treinador de sucesso. É mais difícil? Olha, é difícil falar porque cada caso é um caso, mas é óbvio que a cobrança de um time que é campeão, a cobrança é que seja no mínimo campeão de novo, só que você não tem um degrau acima de ser campeão. Se você estava em último lugar, óbvio que não é ser o penúltimo que está bom. Mas também às vezes você chegar num lugar que está tudo errado, tudo muito ruim, às vezes os próprios jogadores não têm aquele ânimo para mudar tudo radical. Então é difícil dizer. Eu acho que os 2 extremos são complicados. Um time que está muito mal ou um time que está excelente, tudo certo, né? Tem um exemplo também aqui da Inter de Milão, quando saiu o Mourinho, entrou o Rafa Benítez também, né? Ganhou tudo, o Rafa Benítez foi campeão mundial e ainda assim foi demitido, porque acharam que o time não estava jogando bem. Então realmente assim, é uma situação complicada. É difícil falar se é melhor ou pior, mas é bem complicado você pegar os 2 extremos, né? Mas é óbvio que eu prefiro pegar um time que foi campeão do que pegar um time que está em último lugar, isso não tem a dúvida. A seleção brasileira é o Eldorado de todo treinador, material humano maravilhoso, etc. Só que tem um detalhe.
2 meses depois ele é teimoso, é burro, o mundo acha que o Brasil só pode ganhar, se vice-campeão não vale, porque no Brasil a ideia é só existe futebol no Brasil, o resto é resto. Que é uma ideia completamente tola, mas enfim. Como o Brasil tem pouca coisa que ele se destaca, como ele se destaca no futebol, as pessoas entendem que qualquer coisa que não seja campeão do mundo, ganhar uma Copa do Mundo, é uma porcaria. Ser técnico da seleção desgasta mais? Ah, com certeza. Com certeza. No caso do Brasil específico, sim. Nós temos o melhor futebol do mundo, mas eu digo, nós temos o melhor futebol do mundo no aspecto técnico. Não no aspecto tático e nem no aspecto de organização. Até para dizer isso, eu não fico orgulhoso em dizer que nós somos 5 vezes campeões mundiais, porque eu acho que se o Brasil tivesse um pouco mais de organização, nós teríamos 10, 11 títulos mundiais em vez de 5. Então, em 18 Copas, nós temos 5 títulos, eu acho que é pouco para a diferença técnica que o Brasil tem ao longo desses quase 100 anos aí. Então, assim, é bem mais complicado você dirigir a seleção brasileira do que dirigir qualquer clube. Por mais que tenha pressão, dirigir o Corinthians, dirigir o Flamengo, São Paulo, Vasco, um time de grande torcida, porque a pressão da torcida e da própria imprensa em cima da seleção brasileira é grande, porque o Corinthians, o Flamengo tem que ser campeão. Mas, de repente, numa circunstância, um vice ou chegar a um título, tá bom. A seleção brasileira não. A seleção brasileira tem que ganhar todos os jogos. Até amistoso, independente se amistoso seja contra a França, ou seja contra a Guatemala, seja a Copa América, jogada na Argentina contra a Argentina, o Brasil tem que ganhar sempre. Então, não tenha dúvida. O treinador hoje é unanimidade, ele vai para a seleção brasileira. Como você falou, em 2 meses ele já é bom, ele não sabe mais nada, ele é teimoso, ele não convoca esse e convoca aquele, deixou... E a gente, às vezes, assim, a própria convocação de jogador, você tem que saber o porquê, os aspectos, por que jogador A ou B não foi convocado. Então, de repente, o Mano fez uma convocação que ele só levou jogadores que atuavam no exterior para não atrapalhar os clubes daqui. Com certeza deve ter gente que reclamou, pô, mas não levou o Neymar, não levou não sei quem, só que não sabia que era o tipo de trabalho era esse. A filosofia, o planejamento para aquela convocação era esse. Ou ao contrário, só vou levar quem joga no Brasil. Eu até acho que a gente poderia fazer mais isso, como as seleções europeias agora não querem mais vir jogar aqui, ou pela FIFA não vem mais jogar aqui na América do Sul. Eu de repente podia fazer alguns jogos aqui na América do Sul, e só convocar jogadores que atuam aqui, até para dar oportunidade. Eu acho que a gente podia também mudar um pouco a filosofia de trabalho da seleção brasileira. Mas tem mudado, já tem melhorado. Em termos de planejamento, de organização, já mudou bastante. Ainda está bem aquém do ideal, mas já está mudando, não é mais como era nos anos 30, 40, que é bagunça. Então já mudou um pouco. Eu conversei com o professor Fábio Aires da Cunha, está lançando o livro Técnico de Futebol, Arte de Comandar. Já está em todas as livrarias, professor? Não, o livro, por enquanto, ele está sendo vendido só pela editora, só no site da editora, que é universodoautor.com.br. Universodoautor.com.br. Qual é o preço do livro, professor? R$34. Muito bom. Eu gostei... Desculpa interromper, até se alguém quiser mais informações, pode entrar no meu site pessoal, que é fcunha.com.br, e lá tem as informações todas do livro, o índice, sinopse, tem os sites que estão sendo vendidos, tem todas as informações aí no meu site. Ótimo falar com o senhor. Boa sorte nesse projeto e boa sorte na sequência do seu trabalho profissional. Obrigado, professor Fábio. Valeu, Fábio. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Falamos então com o professor Fábio Aires da Cunha. Estamos encerrando o nosso comentarista do plantão.